época de fazer as PPP no nosso país, houve um atraso nas PPP, mas também essas PPP não podem ser feitas ao arrepio da lei. Então, essa proposta do deputado Reinaldo Azambuja é justamente para nós ouvirmos, trazermos aqui o prefeito, trazermos a Assembleia Legislativa, porque essa matéria dessa APA lá em Jericoacoara foi normatizada por um decreto, por leis, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a fim de nós aprimorarmos essa proposta. Muito obrigado. Continua aberta a discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, os senhores e senhoras deputados que são favoráveis ao requerimento, mantenham-se como estão. Está aprovado o requerimento para a realização de audiência pública com a ministra do Meio Ambiente. Projeto de resolução número 204 de 2013, do deputado Ricardo Izar, que institui a comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar fatos determinados de maltratos de animais. Relator, deputado Burnier, pela aprovação. Com a palavra, o deputado Felipe Burnier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na semana passada já tivemos esse debate aqui na Câmara dos Deputados, na qual colocamos a importância que a sociedade vem cada vez mais cobrando a questão da defesa dos animais no Brasil. Na semana passada houve um pedido de retirada de pauta, a qual novamente volta nessa casa, a qual o nosso relatório é favorável que de fato aconteça essa CPI aqui na Câmara dos Deputados. É um projeto de lei, do nobre deputado Ricardo Izar, que está presente aqui ao meu lado, e visa, de uma certa forma, esclarecer e colocar mais respeito nessa questão da defesa dos animais no país. Você sabe que existem muitas comunidades, muita mobilização, e esse tema tem realmente gerado uma participação muito grande na sociedade brasileira de um assunto que precisa ser pautado aqui nesta casa. Então, o que eu peço, acima de tudo, aos nobres parlamentares é que tenha a consciência da importância desse assunto no Brasil. A gente sabe que existiram vários fatos determinados em diversos estados do Brasil. A gente debateu aqui no ano passado a questão do Instituto Royal, a questão dessa sensibilidade, principalmente em relação aos testes dos animais. A gente vê hoje realmente prefeitos de municípios no Brasil matando animais aí em todo o Brasil. A gente não pode mais aceitar isso. Existem municípios que, só para você ter uma ideia, que está sendo comercializado, distribuído nas escolas carne de cavalo. E as crianças estão deixando de se alimentar justamente por essas denúncias. E essa comissão tem uma oportunidade muito grande da gente colocar realmente esse assunto em pauta aqui no Congresso Nacional. É de um assunto que a população, acima de tudo, está querendo. Para se ter uma ideia, essa audiência pública está sendo agora ao vivo em vários estados ao mesmo tempo, momentâneo, para a gente ter a oportunidade de quem, de fato, está sendo contra ela, porque é um assunto que tem realmente um posicionamento favorável da sociedade. Eu acho que essa comissão tem a oportunidade, nesse momento, de votar realmente aqui na Comissão de Meio Ambiente para que isso tenha andamento. E a gente coloque na pauta do Congresso Nacional esse assunto que a gente não pode deixar de descartar, que é um assunto de suma importância, que são esses animais que muitas das vezes não têm vozes, e a gente está querendo criar, nesse momento, realmente uma representatividade real para que esses maus tratos acabem no país. A gente não pode mais aceitar que coisas e fatos absurdos como esse venham a acontecer. Então, eu acho que realmente, além de ser uma demanda crescente da sociedade brasileira, que exige, acima de tudo, providência em relação a esses maus tratos no Brasil. É preciso, de uma certa forma, penalizar esses responsáveis pelos esses atos de crueldade. Estamos hoje vivendo um mundo globalizado, onde as pessoas participam, onde a sociedade quer participar. E esse é o momento da gente chamar, acima de tudo, essas pessoas que estão se mobilizando nos estados para trazer esse debate aqui para essa casa. Não podemos, nesse momento, fechar os nossos olhos e deixar de avançar nesse tema que, acima de tudo, tem o apoio
da sociedade brasileira. Precisamos incluir a sociedade brasileira no debate aqui nessa casa. E esse momento é propício a isso e está na mão de cada membro dessa comissão, de cada parlamentar, de botar o dedo, de meter a cara, de botar a voz ali e dizer contra. Não adianta nada a gente colocar discurso aqui nessa casa, que somos favoráveis ao meio ambiente, que somos favoráveis à vida, e na hora de votar ali colocar digital contra. Então essa oportunidade, porque nesse momento está sendo fiscalizado, visualizado por pessoas mobilizadas em todos os estados do Brasil, em todos os municípios, de saber quem é que está trabalhando contra aqui nessa casa. Existem CPIs aqui nesse momento que estão politizando partidos aqui nessa casa e assuntos de suma importância que a gente poderia ter realmente um debate de modificar a forma como é visto esses nossos queridos animais que hoje não têm representatividade porque talvez não tenham votos, mas se esquece que por trás desses animais existem pessoas com muita sensibilidade, com muito humanismo que quer pautar esse assunto. Então, o que eu peço aqui a vossas excelências é que tenha essa consciência clara dessa oportunidade de dar uma resposta para a sociedade de um assunto que é de suma importância e não podemos descartar aqui na Câmara dos Deputados. E o meu voto é favorável. Eu peço aqui aos meus nobres parlamentares que a gente crie, acima de tudo, essa CPI, que a gente sabe que essa CPI vem num momento muito oportuno, tem muitos casos de maus-tratos acontecendo em todos os estados do Brasil, casos esses que foram noticiados através da grande mídia, nos seus jornais de comunicação, e parece que essa casa ficou calada em relação a isso. Então a gente tem uma oportunidade em nossas mãos para dar essa resposta hoje para a sociedade, porque passando aqui na Comissão de Meio Ambiente, ela vai diretamente de caráter conclusivo para a Comissão de Constituição e Justiça. Isso, de uma certa forma, aconteceria de uma forma muito mais rápida, uma vez que essa CPI não precisaria passar na fila das outras CPIs que estão aí para acontecer no Congresso Nacional. Então é uma coisa clara, objetiva, numa ideia muito positiva do deputado Ricardo Isaac, que soube trazer para o parlamento um assunto que tem, acima de tudo, o apoio da sociedade brasileira, a qual eu peço o voto de todos vocês. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhores deputados que queiram discutir. Senhor presidente, quero... Deputado Leonardo, depois do deputado Isaac. Cumprimentar o deputado Ricardo Isaac pela autoria da proposição. Saudar também o deputado Felipe Bonier, relator da proposta. Dizer, senhor presidente, que aqui na casa nós já temos várias proposições, várias leis, portanto, temos uma legislação vasta sobre essa questão dos crimes ambientais e de maltratos de animais. Nós temos, inclusive, a Lei 9605 de 1998, que trata dos crimes ambientais, que é uma lei específica e que ela contempla essa questão, inclusive, dos maltratos de animais. Foi citado, inclusive, pelo relator, a questão da carne de cavalo. Carne de cavalo na alimentação é uma questão de saúde, não é? É uma questão que deve ser tratada como um crime de saúde pública, né? Portanto, também nós temos legislação para cuidar disso. Além disso, nós temos uma série de outras legislações sobre maltratos de animais. E como nós temos aqui na casa, foi sugerido, eu me lembro pelo deputado, me parece, deputado Sarney Filho, no sentido de que a comissão pudesse contribuir, no sentido de reunir toda essa legislação que trata de maltratos de animais. E foi, inclusive, proposto e aprovado uma comissão específica para essa questão, no sentido de reunir toda a legislação, preparar um relatório sucinto, no sentido de que pudesse punir as pessoas que maltratassem animais. Eu, por exemplo, sou um deputado que defendo também os animais, sou contra aqueles que maltratam os animais. Acho desnecessário uma CPI para esse caso, até porque tem uma comissão especial instituída na nossa comissão. O que falta são os membros dos partidos designar os deputados para compor essa comissão. Sugiro, então, presidente, que Vossa Excelência pudesse agilizar junto aos partidos, para que cada partido pudesse indicar os seus membros, e a gente compõe, inclusive, essa comissão com o presidente, relator,
e que pudesse, então, fazer todo um estudo necessário no sentido que a gente pudesse evitar os maus tratos dos animais. Portanto, essa é a nossa proposta, né? Portanto, a minha posição é contrária à formação da CPI, acho desnecessária uma CPI para esse caso, até porque uma CPI, inclusive nesse momento em que, de turbulência que a casa atravessa, seria politizar o debate, né? Seria transformar esse debate num debate de partidos na CPI, enquanto nós achamos que nós podemos, através da comissão especial, fazer a discussão, fazer uma discussão sadia, uma discussão propositiva, no sentido que nós possamos proteger os animais através da comissão especial proposta e já definida e instituída aqui na nossa Comissão do Meio Ambiente. Muito obrigado, deputado Leonardo. Deputado Izar. Senhor presidente, eu não sou da comissão, mas como autor, eu queria deixar claro que a intenção dessa CPI é trazer para a pauta do Congresso Nacional tudo o que tem de errado na questão de direitos animais no Brasil. O Brasil é um país totalmente atrasado em políticas públicas para os animais. A gente começa pelo Código Penal, que não penaliza adequadamente quem maus trata os animais. Nós não temos uma tipificação do que é maus tratos aos animais no nosso Código Penal. O Código Civil brasileiro, ele trata o animal como uma res. Ele não trata o animal como um sujeito, ele trata como uma coisa. E nós devemos mudar isso, ele tem que ser um sujeito que tem direitos, o animal, porque ele sente, ele sofre, ele tem dor, tem tristeza. Eu acho que políticas públicas inexistem no Brasil. A gente vê que o Ministério da Saúde, que deveria estar fazendo controle populacional de animais, castração, combate à zoonose, não faz nada, nada. Não existe uma rúbrica para um deputado poder mandar uma verba para o município para ajudar no controle populacional. E quando a gente fala em controle populacional de animais, a gente está falando em saúde humana. Cada R$1 que a gente investe em controle populacional, combate à zoonose, a gente economiza R$27 em saúde humana lá na frente. Hoje, leishmaniose mata no Brasil mais do que dengue. E a gente não vê o Ministério da Saúde falando sobre o tema. Não existe política pública, política educacional. É muito mais barato você educar, evitar a leishmaniose do que você tratar. Hoje tem casos de morte no interior de São Paulo acontecendo o tempo inteiro. E os maus tratos em todo lugar. Agora tem um demente de um promotor público no Rio Grande do Norte, matando os jegues e servindo de alimentação para a população, colocando na merenda escolar. E as crianças não querem ir para a escola porque não querem comer jegue. O cara que tinha que proteger pela Constituição a fauna, ele está matando. Está tudo errado no Brasil. E a gente está querendo criar uma CPI justamente para trazer tudo isso à tona, para que depois possa ser discutido e feita uma legislação. Essa questão de comissão especial, isso aqui eu ouço desde que eu entrei dentro da casa. E não é feito nada. Os projetos estão parados aqui há anos, há anos. O duro é ver que existem partidos que totalmente são contra os animais. A gente já detectou aqui, porque não é possível. Eu gostaria até que essa votação fosse nominal, para a gente dar nome aos bois. Tem gente que é de partido que se diz ligado à ecologia, ligado ao ambiente, que vota contra os animais nessa casa. Então, eu acho que era importante a gente fazer essa votação nominal para ver quem é contra a CPI dos maus tratos aos animais e quem não é. Esse papo furado de comissão especial está tudo errado. Vamos votar projeto, vamos construir, vamos fazer política pública para direitos dos animais, eles merecem. Um país, para ser evoluído, para ser desenvolvido, ele precisa evoluir. E a evolução passa por respeito ao próximo, independente de cor, de raça, de credo e de espécie. Então, eu acho que eu gostaria de pedir a votação nominal do requerimento de CPI. Deputado Izar. Deputado Márcio, com a palavra para encaminhar a votação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria cumprimentar o deputado Ricardo Izar e dizer que no conteúdo do que ele colocou aqui, nós temos total sintonia e solidariedade. A questão é que o instrumento adequado não é o da CPI. É como se você tivesse com uma única vada e tomasse morfina para tirar a dor. Para não usar uma metáfora que não cabe bem aqui, um tiro de canhão para matar uma mosca. Então, eu acho que o instrumento da CPI pode ter efeitos colaterais nesse tema. Então, eu acho que nós poderíamos ter, Ricardo, um consenso aqui, um acordo político entre os deputados e a mesa, que nós pudéssemos
comissão especial, poder dar o peso político que o assunto requer, ter uma ação conjunta, já que nós entendemos que esse tema é de vital importância e é fundamental para que esse tema possa ser debatido no Congresso Nacional de forma adequada. Agora, o instrumento da CPI não resolve o problema, e uma CPI você sabe como começa e não sabe como termina. E é um processo que pode ficar aberto a incluir qualquer situação. Então, eu queria solicitar a Vossa Excelência que pudesse refletir um pouco, que nós pudéssemos ter um acordo aqui de usar o instrumento legislativo adequado para tratar do assunto. E o instrumento legislativo adequado para que possa esse tema ser debatido e que possa ter o seu valor devido na casa, eu acho que é pela comissão especial que a gente possa ter esse entendimento e poder debater o tema e buscar resolver a solução, que é um problema no país efetivamente. Eu só tenho discordância de Vossa Excelência no instrumento a ser utilizado. Portanto, eu acho que nós podemos fazer um grande entendimento aqui para a comissão especial. Em busca do entendimento. Deputado Pena. Eu queria dizer o seguinte: muitos países do mundo, notadamente a cultura árabe, come jegue há milênios. Nós culturalmente não temos o hábito, mas povos e povos, eu mesmo participei, Márcio Macedo deve lembrar, do movimento contra a exportação de jegue, aliás, que sofre agora a ameaça terrível das motos, lhe tirando a utilidade e o transformando como um reles vagabundo do sertão. O caboclo até, presidente, se você me permitir, você via a moto transportando os sertanejos, os vaqueiros. Hoje, você, se chegar no pasto, ele já está vaquejando com moto. Então, como eu fui o deputado mais votado de uma cidade chamada Itabi, que tem a maior corrida de jegue do Brasil, aí nós estamos fazendo um apelo pela preservação do jegue. Então, quer dizer, essas coisas me parece que tudo tem que ter a clareza. E eu concordo com o Márcio, porque o que tem desmoralizado o instrumento poderoso do parlamento brasileiro, a instância máxima que afina o parlamento com o desejo popular, que é a CPI, ultimamente tem sido banalizado. É preciso que os deputados compreendam a importância, o revigoramento tão necessário para a vida institucional brasileira desse instrumento. Aqui agora nós estamos com algumas CPIs sendo disputadas, aí tem uma tentativa de aglomerar temas justamente para esvaziar. E eu acho, devido a todo o elenco de sugestões e teses e defesas e projetos, que o encaminhamento do Márcio Macedo é o mais equilibrado e correto. Agora, a questão dos animais tem que ser vista de uma maneira ampla. Esses dias eu vi, aqui na esplanada dos ministérios, uma carroça puxada por um animal em péssimo estado. No estado de São Paulo, nós temos a grande diversão em muitos centros, que é o rodeio. E que sabe-se lá o que é que está por trás do rodeio. Nós tivemos a competência aqui já de tirar os animais de circo. Agora continuam os rodeios. Não, já sim. No Brasil, você sabe tudo, o defeito é esse, envelheça.
eu falo para ele o conselho que Nelson Rodrigues deu para os jovens: envelheçam. Então, eu participei da audiência do circo aqui com o Tiririca, e tenho várias ligações com as pessoas do circo e sei da dificuldade que já há. Então, é preciso ter uma visão ampla, é preciso deixar de parecer para a sociedade uma visão de oportunismo eleitoral. Nós, do Partido Verde, temos uma histórica luta a favor dos animais. O vereador mais votado do Brasil chama-se Roberto Trípoli e é do Partido Verde. Então, nós temos uma história nisso aí. E nós não temos o espírito aventureiro. Portanto, eu acho que preservar o instrumento da CPI e ir fundo, amplamente, no sentido de organizar os 140, 170 projetos que temos no Congresso, seria através de uma comissão especial. Essa é a minha opinião. Continua o debate aberto para encaminhamento da votação. Deputado... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que falar que essa CPI vai acabar se desvirtuando para outros temas, eu acho que esse assunto não vem aqui, até porque ela está destinada diretamente a investigar os fatos determinados de maus-tratos de animais. Segundo, ela tem um prazo de 120 dias para debater isso. Eu acho que talvez seja a forma única da gente fazer, de uma certa forma, essa apuração rigorosa e colocar todos esses assuntos na mesa de uma forma muito clara e objetiva, com pessoas que querem discutir e tem um prazo para discutir isso. A gente sabe que falar de comissão especial aqui é um assunto que anualmente se fala, mas não acontece. A gente está com a chance real de colocar em prática uma maneira que vai acontecer de fato. E a oportunidade também da gente fazer, de uma certa forma, quando Vossa Excelência colocou, deputado Pena, a questão do aperfeiçoamento da legislação brasileira, que está completamente ultrapassada. Está completamente ultrapassada. Talvez, para muitos aqui, essa CPI ela não seja importante, mas para milhões de brasileiros, para o relator e para o autor, é muito importante. E tem muitos deputados que, nesse momento, estão sensibilizando, só que não fazem parte desta comissão que está tendo a oportunidade de votar o mérito para que ela aconteça. Então, eu acho que a gente já foi muito claro. Não precisa que a gente está discutindo, eu acho que a gente pode votar, cada um tem a sua responsabilidade de colocar digital nesse momento de que vamos avançar ou não vamos avançar. Falar que é normal criança comer carne de jegue num país que não se tem cultura de comer carne de jegue, eu acho um erro. Porque a gente não está olhando para a vida daquelas pessoas, daquelas crianças que estão deixando de frequentar uma sala de aula. Isso está tendo um impacto não só na criação, mas também na educação de uma geração que nós estamos se formando. Não adianta falar aqui em relação às pessoas com mais idade, de sabedoria. Eu acho que a sabedoria hoje é ter um pensamento moderno do que o mundo e a sociedade exigem de nós. E lá fora existem milhões de pessoas que estão esperando por essa oportunidade. E essa oportunidade está na mão de cada um de vocês. Obrigado. Obrigado, deputado Taumaturgo. Eu queria cumprimentar o autor do projeto. Eu queria só ponderar os senhores, por dever aqui. Vai ter uma audiência pública aqui neste plenário, inclusive com o ministro do Tribunal de Contas da União, que me parece que já está presente aqui, da Comissão de Esporte. Então, pediria, no limite do possível, um pouco de brevidade para que a gente possa tentar concluir a nossa pauta. Deputado Taumaturgo, com a palavra. Eu quero cumprimentar o deputado Ricardo Izá pela autoria do projeto, que eu acho importante a preocupação do deputado em proteção dos animais, cumprimentar o relator Felipe Burnier, e eu acho que a proposta de estar protegendo os animais, ela é louvável. Agora,
eu quero acompanhar o meu colega Márcio, quando eu acho que nós devemos entrar no entendimento para ver qual é o instrumento mais adequado para que a gente possa avançar numa legislação que realmente venha proteger os animais. Eu, na minha opinião, não acredito que dentro da Câmara Federal tenha qualquer deputado ou deputada que não queira se associar a uma causa em defesa dos animais, em defesa do meio ambiente. Eu, sinceramente, não, nesse ponto aí eu discordo. Eu acho que todos nós aqui temos a responsabilidade e o dever de avançar e criar instrumentos necessários através da legislação para que possa proteger os animais no nosso país. E eu queria acompanhar o Márcio, dizer para o nosso autor do projeto, que o projeto tem um alcance social muito grande, só que o instrumento da CPI, eu não acredito que em 3 meses, se nós instalarmos uma CPI, nós iremos criar uma alternativa que venha resolver o problema da proteção dos animais. Portanto, eu quero me colocar à disposição do autor do projeto, que estou disposto a trabalhar no entendimento para que a gente possa avançar na legislação. Ok, vamos à votação. Senhor presidente, só gostaria de só dar só um esclarecimento. O regimento não permite, mas eu vou facultar um minuto, Vossa Excelência. Só um esclarecimento que o projeto que foi citado aqui dos circos, ele é o projeto PL 7291 de 2006, ele ainda aguarda para ser votado no plenário, assim como todos os projetos de animais aguardam para ser votado no plenário. Por isso que eu não acredito num instrumento alternativo sem ser a CPI. Certo. Senhor presidente, está em votação. Só uma questão de caminhamento. Não, o próprio autor pediu votação nominal. Eu, inclusive, preparei um voto em separado, justificando, inclusive, a implementação da comissão especial já aprovada na nossa comissão. Portanto, além disso, eu queria confirmar, como disse o próprio autor do projeto, e peço verificação. Deputado Leonardo, o autor apenas revelou uma intenção, mas pelo regimento, membros que não são da comissão não têm essa prerrogativa, tá certo? De fazer a solicitação de líder e vice-líder, sim. Pois é, eu sou vice-líder e peço verificação desta votação. Mas a verificação só pode ser feita depois do resultado, deputado após a votação. Leonardo. Sim, após a votação, né? Pois não. Peço verificação. Então, está em votação o relatório que apela à aprovação da matéria. Os senhores deputados e deputadas que são favoráveis ao projeto e, portanto, ao relator, mantenham-se como estão. Está rejeitado a proposição. Verificação, presidente. Por 5 verificação, votos. Presidente. Verificação. Tem o apoiamento do deputado aqui. Regimentalmente. Pois não. Eu gostaria que seja nominal. Perfeitamente. Que cada um coloque sua digital aí e diga para o Brasil. Perfeitamente. Se é a favor ou contra os animais. Deputado... Senhor presidente, não é esse o encaminhamento. Se é a favor ou contra os nominais, não é correto dizer isso. Isso é uma forçação de barra. Nós estamos aqui contrário ao instrumento só um minutinho, deputado Márcio. Só um minutinho, deputado Márcio. Os argumentos aqui são... Verificação no caso da discussão, presidente. Vamos para a votação. De autoria de cada um. Quem é a favor e quem é contra a CPI? Minutinho, a mesa não tem como encaminhar se os senhores não permitirem que isso aconteça. Não há, as argumentações são livres. Me parece que aqui não há uma posição, uma divergência de mérito, a divergência da ferramenta do instrumento, tá certo? Então, os senhores que votarem sim são favoráveis ao projeto e ao relator, e os senhores que votarem não são contra o projeto de criação da CPI e, portanto, contra o relatório. Deputado Leonardo Monteiro.
Contrário à instituição da CPI, senhor presidente. Deputado Márcio Macedo. Contrário também à CPI. Não. Deputada Maria Lúcia. Não está. Deputado Felipe. Sim, sou favorável à Bonil. CPI dos animais. Deputado Adrian. Sou favorável à CPI, sim. Deputado André de Paula. Sim, senhor presidente. Deputado Irajá, não ausente. Deputado Rinaldo. Não, presidente. Não. Deputado Antônio Roberto. Deputado Pena. Não. Deputado Stefano. Ausente. Deputado Sirquis. Deputado João Bittar. Deputado Abelardo Lupion. Deputado Weverton Rocha. Deputado Cherini. Deputado Sarney Filho. Deputado Jordi. Não. Deputado Givaldo Carimbão. Deputado Traumaturgo. Não, senhor presidente. Deputada Rebeca. Bom, havia sido discutido que, no lugar da CPI, o instrumento adequado seria uma comissão especial. Né? Eu, infelizmente, não participei desde o início do debate, mas entendo que uma comissão especial seria o suficiente para encaminhar o tema em relação aos maus tratos aos animais. Acredito que, se não for bem encaminhado com uma comissão especial, e aí sim, num futuro, a gente entende a necessidade da CPI. Mas hoje eu sou contra a CPI e a favor da comissão especial. Deputada Rebeca, não. Algum deputado não foi presente, não foi chamado? Sim. 7 votos contrários e 3 votos favoráveis. Está rejeitado o relatório e, portanto, o projeto. Projeto de lei número 3712, do senhor Onofre Agostinho. Hein? Que institui o Programa Brasileiro de Amigos Verdes. Há uma solicitação do relator de suspensão da apreciação, transferência para a próxima sessão. Uma questão de ordem. O senhor podia confirmar na secretaria? Eu encaminhei um voto em separado em relação a essa matéria anterior que foi votada. Parece que precisaria de votar o voto em separado, né? Podia confirmar. O relatório é favorável?